Como é que está você aí, nesses dias de quarentena? Como é que você está? Essa é a nossa pergunta para você nessa noite, tá certo? Nós estamos vencendo, cada dia que passa é uma vitória. Quando você chega no final do dia, quando você dorme, mesmo o coração batendo acelerado, mesmo aquela inquietação da alma, né? Mas quando você acorda, você pergunta assim: o pesadelo passou? Aí você olha de um lado, de outro e vê que ainda estamos em quarentena. A Bíblia chama isso de espanto noturno, a seta que voa ao meio-dia. Então, assim, nós estamos vivendo um momento difícil. Não é só você, a minha pessoa também, mas todo mundo, né? Todo mundo, seja rico, seja pobre, todo mundo está vivendo esse momento. Mas, meus irmãos, esse é um momento aonde nós estamos procurando fazer uma leitura do atual momento. Tem várias leituras, pessoas fazendo leituras a respeito desse momento, mas nós precisamos ficar atentos e começar a procurar na Bíblia, né? Ou seja, fazer essa leitura do tempo atual, mas sempre procurando na Bíblia. E eu comecei a observar aqui em Gênesis, quando o Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse período aqui, o versículo 1, que houve uma destruição total da Terra, né? A Terra foi atingida por um asteroide e que dizimou toda espécie de vida sobre a face da Terra. Inclusive chegam a dizer que os dinossauros viveram nessa época. Então a Terra ela foi atingida e ela passou a ficar sem forma, um vazio, e havia trevas, não havia luz, né? Mas o Senhor começa um processo de redenção na terra. O Senhor começa um processo de redenção, dizendo: haja luz e houve luz. O Senhor faz separação entre os firmamentos. O Senhor vai criando, ou seja, a terra passa a ter vida. O Senhor começa fazendo essa redenção na face da terra. Cria um homem, coloca esse homem no jardim, no paraíso, para o homem simplesmente cuidar, né, cultivar esse jardim. Mas o homem foi expulso desse jardim. O homem pecou e, em função do seu pecado, ele foi expulso do jardim. E aí começa o drama da humanidade, a decadência da humanidade. A Bíblia fala que foi necessário um dilúvio, né, um choque. E aí, pelo dilúvio, a terra ela passa por uma nova redenção. O Senhor redime a terra, mas foi necessário uma destruição, a terra passa por uma nova destruição, e
Deus salva uma família, Deus sempre vai ter os seus remanescentes. Deus salva Noé e a sua família, e o restante da humanidade foram levados pelo dilúvio, morreram. Pois bem, então o Senhor faz aliança, o Senhor estabelece a aliança com a nação de Israel, ou seja, dizendo que a partir daquele momento, aqueles que abençoassem a nação de Israel seriam abençoados. O Senhor começa aí estabelecer propósito para o homem. Mas se nós começarmos e mais adiante, nós vamos perceber que lá no final do livro de Gênesis tem uma expressão, eu vejo uma expressão assim muito triste, quando fala em Gênesis capítulo, aqui no final, capítulo 50, quando a Bíblia diz que José, da idade de 110 anos, ele morre e faz o embalsamento do seu corpo e fecha o livro de Gênesis dizendo o seguinte: e puseram José no caixão no Egito. Então, essa é a expressão final do livro de Egito, do Gênesis, caixão. Ou seja, certamente não é algo tão agradável. Então, fecha aí o livro de Gênesis, encerra esse período do livro de Gênesis e leva 350 anos para começar esse período do Êxodo, ou seja, que é a saída do povo de Israel do Egito. Agora o Senhor vai fazer uma redenção, redimir, resgatar o seu povo do Egito. Mas diz a Bíblia que levanta no Egito um faraó que não conhecia José, ou seja, mudou totalmente a configuração. A nação de Israel que vivia do momento de prosperidade, José, judeu, israelita, passou a ser a segunda pessoa abaixo do faraó, a pessoa mais importante na face da terra. De repente tudo muda, a nação sofre assim um impacto muito grande, um impacto em vários aspectos, ou seja, na questão da adoração. Faraó começou a interferir até mesmo na área da adoração. A vida econômica de Israel começou também a ser afetada, ou seja, a nação o povo de Israel começa a passar por um caos, um momento muito difícil. Mas é interessante, aí Deus estabelece agora uma nova redenção, um novo momento. Quem é que o Senhor levanta? O Senhor levanta Moisés. Esse homem o Senhor levanta como o libertador de Israel. Foi muito difícil. Moisés lamentava pelas suas limitações, as suas dificuldades, mas Deus o escolheu. Quando Deus fala com Moisés para que ele fosse até o Egito, Moisés começa a questionar, dizendo: Senhor, quem sou eu? Essa era a pergunta de Moisés: Senhor, quem sou eu? Mas não era quem era Moisés, mas o Senhor estava enviando Moisés para o Egito para confrontar Faraó. Não era para falar
quem era Moisés. Quem era Moisés? Não era na força de Moisés, mas o Senhor disse: Moisés, eu conheço você, eu te envio a Faraó. Quando eles perguntarem quem é que te enviou, você vai dizer o seguinte: eu sou, me enviou até vós. E essa palavra eu sou, ela soa muito forte, porque no hebraico ela tem um sentido assim: eu sou aquele que faço as coisas acontecerem. Fala com o Faraó que eu tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Fala com o Faraó para deixar o meu povo sair dessa escravidão, porque o meu povo vai me prestar um culto lá no Monte Sinai. O meu povo vai prestar um culto. Mas diz a Bíblia que Faraó endurece o coração. Faraó endurece o coração. E o Senhor envia sobre o Egito 10 pragas. A última praga foi a morte dos primogênitos. Quando a Bíblia fala que veio um anjo da morte, e esse anjo da morte, ele passou sobre as ruas, as praças, o palácio, e começou a matar todo primogênito. Mas o Senhor orientou a nação de Israel para que a nação ficasse em casa. As pessoas iam ficar nas suas casas e nas portas da sua casa teria que matar um cordeiro, um animal, e passar o sangue nos umbrais, nas portas. Ali era um sinal. O anjo não ia passar ali, o anjo da morte não ia afetar aquela casa. E assim aconteceu. Houve essa última praga, houve uma grande mortandade no Egito, e a nação de Israel ali começa a sair do Egito. Meus irmãos, você imagine bem 430 anos de escravidão. De repente, mais de 2 milhões de pessoas saindo. Ao sair do Egito, não era sair por sair. Aquela redenção que o Senhor estava fazendo, não era para o povo sair e começar a desfrutar dos seus desejos, dos seus prazeres. O Senhor disse: pessoal, vai sair e vai me prestar um culto lá no Monte Sinai. E assim foi feito. A nação de Israel saiu e prestou um culto ao Senhor. Meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que durante a história sempre teve momentos de redenção, momentos que Deus reafirma a sua aliança com o seu povo. O Senhor reafirma a sua aliança com nações. É isso que o Senhor faz. E quando fala sobre redenção, está falando exatamente isso: resgate. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que a aflição, o lamento, o clamor da nação chegou até Deus. Deus ouviu o clamor. E aí Deus desce para fazer essa redenção, para fazer esse resgate. E o que nós estamos vendo hoje,
nós estamos vendo hoje, nesses últimos tempos, exatamente o que o Senhor menciona, o Senhor Jesus menciona em Lucas, capítulo 21, quando ele diz assim: levantai olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque o tempo da vossa redenção está próximo, o tempo da vossa redenção se aproxima. E eu vejo que nós estamos, nesse momento, passando por um tempo de redenção. Quando eu falo em redenção, eu estou falando em muitas coisas que vão ser resgatadas. Eu creio nisso. Mas eu gostaria também, irmãos, de ler com vocês aqui. Nós estamos falando sobre quarentena. Hoje a palavra mais usada aí é Covid-19, quarentena. Mas tem algumas curiosidades na Bíblia. Por exemplo, 40 dias durou o dilúvio. 40 dias Moisés ficou fugindo do Egito. 40 dias Moisés ficou no monte para o Senhor dar revelação à lei dos mandamentos. 40 anos durou o êxodo. 40 dias durou o jejum de Jesus. 40 dias entre o carnaval e a Páscoa. É incrível, né? Do carnaval até a Páscoa são 40 dias. 40 dias mandam a mulher repousar depois de dar à luz. E isso faz uma associação aqui interessante, que o número 40 na Bíblia ele tem um significado de provação, provar, teste, mudanças. E aí ele faz uma comparação aqui que durante essa quarentena algumas coisas estão acontecendo, ou seja, não é um momento apenas de Covid. A gente está muito focado no vírus, mas segundo esse artigo eu achei interessante, há algumas coisas acontecendo. Por exemplo, os rios estão se tornando mais limpos, o homem na quarentena não está poluindo menos os rios. A vegetação está crescendo, o ar está mais limpo por causa da poluição, menos roubo, menos assassinatos, menos acidente de trânsito. A terra está em descanso pela primeira vez em muitos anos. Legal, né? A terra está em descanso. Meus queridos, biblicamente, o que você acha? Nós estamos vivendo um momento de redenção. E eu queria que você fizesse essa leitura desse momento olhando para a Bíblia. Então, quando se fala em redenção, está falando um momento de libertação. A nossa nação, as nações, o mundo não será o mesmo. A igreja do Senhor não será a mesma. Tudo o que está acontecendo nesse momento vem revelar muitas coisas. Nesse exato momento, a nossa fé está sendo provada, irmãos. A nossa fé está passando por um teste. E esse teste agora, que a nossa fé, que a igreja está passando, você pode ter certeza, logo em seguida vem o momento da redenção, o momento do resgate, o momento que o Senhor vai
levar esse povo para um momento de celebração. Então eu deixo essa palavra ao seu coração, para você ficar confiante. Nós cremos que o nosso Deus está no controle. Assim, com relação à nação de Israel, 430 anos. 430 anos. E de repente o Senhor fala assim: eu ouvi a aflição, eu lembrei da aflição do meu povo. Meus queridos, lembre-se, Deus não se esqueceu. Deus não se esqueceu da sua aliança. Essa redenção que vai acontecer, nós cremos que vai acontecer uma redenção, nós cremos que passando esse período, a terra vai ser redimida, tem muita coisa que vai ser resgatada, muitos valores. Sabe por quê? Porque existe uma aliança que foi feita. Existe uma aliança que foi feita há 2000 anos atrás e o Senhor permanece fiel. Crê nisso. Deus está no controle. Deus está regindo os tempos. Deus está regendo a história. Eu gosto muito da palavra que o rei Josafá, quando estava diante de uma situação muito difícil, quando ele chega e ele faz uma oração dizendo: Senhor, em tuas mãos está a força e o poder, e não há ninguém que possa te resistir. Essa foi uma declaração tremenda. E ele chega a dizer, fala assim: Senhor, não há força nenhuma em nós, mas nossos olhos estão postos em Ti. Nosso foco está em Ti. Convido você, meu irmão, para mudar o seu foco. Convido você para mudar, olhar para cima, levantar a sua cabeça, sabendo que o tempo da sua redenção se aproxima. Quero orar com você, aonde você está, sentado no sofá ou deitado na sua cama, aonde você está nesse momento, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, a nossa nação, não só a nossa nação, mas as demais nações, elas estão debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. Então vamos orar. Nós vamos orar também em especial pela Espanha, a Itália, né? Os relatórios não são tão animadores, né? Mas nós vamos orar por esses lugares. Agora o foco maior é nos Estados Unidos, em Nova York, mas nós vamos orar para que essa mortandade, nesse espírito de mortandade, venha cessar de sobre as nações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós queremos Te louvar pela Tua bondade, a Tua infinita misericórdia. Queremos, Senhor, abençoar a Tua igreja, abençoar o Teu povo, pedir ao Senhor que venha agir com graça e misericórdia, Senhor. Senhor, nós cremos que o tempo da redenção chegou. O tempo, Senhor, que o Senhor vai redimir essa terra, que o Senhor vai levar a pessoas para um propósito de adoração muito mais intenso, Senhor. A nossa fé está sendo provada nessa quarentena, né? Esses 40 dias, Senhor, embora, Senhor, nós não vamos ficar 40 dias, mas nós chamamos de quarentena, mas, Senhor, nós cremos que está sendo um período de teste, um período de provação,
mas 40 também é um período, Senhor, um número, Senhor, que representa mudança, Senhor. O Senhor fará grandes mudanças. O Senhor fará grandes mudanças na área da saúde, na área da política, na área econômica. Senhor, o mundo vai ser novamente configurado. E o Senhor vai fazer exatamente isso. Nós queremos que o Senhor está agindo, os corações estão voltando para Deus. Muita gente está voltando para o eterno. Muita gente. E o Senhor tem levantado a igreja como palavra profética, Senhor. Eu sei, Deus, que estamos tomando os devidos cuidados. Não estamos tendo culto público, mas, Senhor, a igreja continua sendo uma agência de salvação, de esperança. Sempre a igreja tem uma palavra celestial. Eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo a vida, Senhor, dos jovens, dos adolescentes, as crianças, Senhor, os adultos. Eu abençoo também, Senhor, ó Deus, o pessoal, os nossos irmãos da terceira idade, Senhor, aqueles irmãos que estão na área de risco. Senhor, como está sendo difícil, Senhor, para os nossos pais. Ó Deus, como está sendo difícil. Senhor, essas pessoas, Senhor, que já sofrem tanto, tendo que ficar isoladas, Senhor. Eu sei, Deus, que existem pessoas na área de risco, que os seus filhos, os seus netos estão cuidando. Mas tem pessoas, Senhor, que elas estão no isolamento social há muito tempo. Tem pessoas, Senhor, que estão nessa área de risco há muito tempo, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão vivendo assim há muito tempo. Não tem saúde. Pessoas, Senhor, que praticamente viveram a vida toda e ninguém percebia. E de repente, Senhor, aquele dinheiro que não tinha para cuidar dos nossos idosos, de repente começa a aparecer bilhões, tantos leitos, UTIs, até estádios, Senhor, sendo preparado para receber as pessoas e receber os nossos velhinhos, os nossos parentes, amigos, irmãos. Mas, Senhor, tem misericórdia, Deus. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei, Deus, que o Senhor pode mudar todas as previsões. Eu sei que o Senhor pode mudar. O Senhor pode. O Senhor tem nas suas mãos a força e o poder. E ninguém pode te resistir, Deus. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Aumenta, ainda que essa mortandade, que esse vírus, Senhor, está aí se fortalecendo. Mas eu te peço, Senhor, nos fortalece muito mais. Nos fortalece emocionalmente. Nos fortalece na nossa fé. Dai-nos um espírito inabalável. Dai-nos uma fé inabalável, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, amém.
Meus irmãos, Deus te abençoe. Nós estamos encerrando agora esse culto, essa palavra pastoral, mas eu vou dizer para você, nós podemos continuar juntos, não fisicamente, mas entenda bem, nós temos recursos, nós temos aí as redes sociais. Meus queridos, eu peço a você, não use as redes sociais para transmitir vídeo, sabe, notícia ruim, informações que você não tem ainda, se você não sabe dessas informações, irmão, não repasse em nome do Senhor Jesus. Nós somos anunciadores de boas novas. Anuncie esperança. Não fique encaminhando, sabe, essas fotos, esses vídeos, mensagens que você não tem certeza. A única informação que você pode buscar é exatamente nos sites oficiais do governo. Ali você tem as informações. Então, vamos anunciar boas novas. Deus abençoe, e quero também falar com você o seguinte: nesse momento de desemprego, atinge todo mundo, e agora nós precisamos ajudar essas pessoas que de repente perderam os seus empregos, e elas precisam de cesta básica, coisas, arroz, feijão. E eu quero pedir para você, eu já fiz alguns apelos, ainda nós estamos com a despensa praticamente vazia, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Tem irmãos que parece que sumiu do mapa, né? Tá vendo? Tem que botar a cara, meu irmão. Você está vivo, então manda aí um alô, fala que você está vivo, fala que você é igreja ainda. Tá? Tem alguns irmãos que você fala assim, aonde eles se esconderam? Que você está ligando, dando um alô e tentando entrar em contato, parece que está em outro planeta. Parece uma pessoa que aproveitou e já foi para Marte, né? Está esperando passar aqui para ele voltar. Meu irmão, a vida continua aqui na Terra, meu querido. Deixa eu falar com você, a batalha está sendo travada, então o que nos resta? Vamos lutar, meu irmão, vamos batalhar.